E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência no Power Apps que é a seguinte. Quando a gente precisa criar uma caixa de mensagem para trocar informações com o usuário, ou seja, o sistema vai passar para ele algo que ele fez de errado ou algo que ele precisa fazer, certo? Então tá, vamos lá para a gravação? Vou mostrar para vocês o exemplo. Então eu tenho aqui, um sisteminha onde eu tenho a gestão de inscrições em um determinado curso, para a gente poder fazer essa gestão. Então no acompanhamento eu tenho aqui a lista de todo mundo que se inscreveu, a gente pode ver o detalhamento e a parte de edição. O que a gente vai fazer? Quando o usuário confirmar que o status do pagamento está confirmado e o valor não for o correto para esse curso, ele vai retornar uma mensagem dizendo que ele tem que fazer essa correção. Ou se ele fizer com o status cancelado, ele tem que colocar uma observação. Então nós vamos criar as caixas de mensagem para poder fazer isso, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi tirar um print da tela anterior, a tela de edição, joguei aqui no PowerPoint para a gente poder usar, fazer um efeitozinho, coloquei uma caixa, um retângulo aqui por cima com um sombreado um pouco transparente. Daqui a pouco vocês vão ver o efeito que isso vai dar. No meu conceito ficou bem legal, salvei tudo isso aqui como uma imagem, salvar como imagem, cheguei nesse resultado aqui, vou mostrar para vocês. Essa aqui foi a imagem que eu consegui, certo? Bora lá no Power Apps. O que a gente vai fazer? Eu vi várias formas de estar fazendo essa caixinha de mensagem, e uma das experiências que eu mais gostei foi de fazer ela usando uma outra tela. Eu vi alguns casos que o pessoal coloca uma labelzinha aqui em cima, só que quando põe a label, você pode deixar a label ativa e fazer outros trabalhos no campo da tela. Eu gostei de incluir uma tela nova, porque aí é como se eu tivesse bloqueado a tela, e se eu não fechar a caixa de mensagem, eu não consigo fazer outro trabalho nela. Então nosso primeiro passo aqui vai ser inserir uma tela em branco, eu já vou dar uma renomeada nela, vou chamar ela de Screen Message Alert, vou inserir aqui a imagem, vou selecionar aquela que a gente carregou, que foi criada. Eu vou selecionar ela aqui do tamanho da tela para preencher. Então por que a gente criou essa imagem? Porque quando eu der o alerta, eu vou fazer ele vir para essa tela, e aqui eu não tenho nenhuma edição. Se eu mandar aqui, eu não tenho edição. Então seria como se a minha tela tivesse bloqueada para edição e eu pudesse só estar fazendo trabalho na caixa de mensagem. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai inserir aqui uma caixinha de texto. Vamos dar um pouquinho de zoom aqui. Vou deixar ela um pouquinho mais estreita do que ao fundo cinza. Vou aumentar ele aqui. Vou colocar ele módulo de exibição. Vou apagar esse texto. Vou colocar um título aqui, vou colocar uma label do tamanho da minha caixa. Vou dar o texto para ele, vou chamar ele de caixa de mensagem. Centralizar.
coloquei em negrito. Vou alterar o fundo dessa label, vou colocar ela um cinza mais escuro para dar um contraste. Certo? Vou deixar o título preto. Vou inserir aqui agora um ícone para poder voltar para outra tela. Vou inserir ele do tamanho da label. Para ficar legal aqui, eu vou colocar ele bem quadrado. Então vou ajustar o tamanho e vou colocar uma margenzinha para ele poder se ajustar. Vou pôr de 10. Certo. Vai ficar centralizadozinho e vai dar um efeito legal. Vou mudar a cor dele para branco para dar o contraste. Então ficou legal. Então quando eu clicar aqui, eu quero que ele volte para a tela anterior. Então eu vou vir aqui na parte das propriedades, né, do botão lá do ícone. Vou escolher a propriedade OnSelect. Que o OnSelect é que faz a ação quando esse ícone for selecionado. Eu quero que ele faça o quê? Que ele volte para a tela anterior antes de ter sido aberta. Então vamos voltar aqui agora à nossa tela de edição. Vamos fazer o que? Vamos colocar o primeiro teste para quando ele for cancelado. Então, antes de eu submeter o formulário, eu quero que ele faça essa validação. Então, eu sei que esse aqui é o meu botão de submeter o formulário. Está aqui a função OnSelect, Submit Forms. E aí a gente vai colocar um teste lógico aqui, ó. Vou colocar um if. Vou aumentar aqui só para ficar mais fácil de leitura. O que é a primeira ação que a gente vai fazer? A gente vai verificar se esse cara aqui, né, esse elemento aqui da tela, tem o valor cancelado. Então eu vou pegar o nome dele aqui, que é um Dropdown 3. Vou voltar aqui no meu botão de submeter. Então vou colocar lá o Drop 3. Os botões de Dropdown, eles não têm o elemento texto. Se a gente procurar aqui a propriedade texto, ele não tem igual uma caixa de texto. Por quê? Ele tem que ser selecionado uma opção. Então o do Dropdown é o Select. Nós vamos usar aqui um outro elemento que ele tem, que é o Name. Não me engano, acho que é o nome. Igual cancelado. O outro elemento, que é a caixa de observação, esse cara aqui de observações, vamos pegar o nome dele aqui, à direita aqui nas propriedades, vou copiar. Se ele for cancelado e o campo de observação for vazio, ele não vai fazer nenhuma ação. Na verdade ele vai lá para aquela tela de alerta. Então como é que a gente vai testar se o campo está vazio? Tem uma função chamada isBlank, né, que ela faz a expressão, a expressão a ser testada. Ela vai testar se essa expressão está preenchida ou não. Esse campo DataCard ele já é do tipo texto. Então eu tenho a propriedade text aqui, ó. Né? Então, ou seja, o meu primeiro teste lógico está feito. Vou agora aqui para o valor verdadeiro. O que eu vou fazer? Como eu tenho uma tela só de mensagens, a gente criou a nossa screen aqui, ó, Message Alert. Eu posso usar ela para várias outras tipos de alerta. Mas eu preciso fazer o que? Eu preciso setar uma variável, criar uma variável que vai receber a mensagem que vai ser apresentada no formulário. Então eu vou criar aqui, ó, um set, vou colocar numa linha de baixo. Como é que eu faço para descer a linha aqui para ficar tabulado o texto? Eu dou um Shift Enter, eu desço a linha, ó. Eu posso abrir, que aí vai ficando mais fácil da gente entender. Então eu vou abrir o meu set para setar, vou dar um nome para ela de var mensagem ponto e vírgula. E agora eu vou colocar o valor que essa variável vai ter, né? Que eu vou dizer o seguinte: para cancelar a inscrição, precisa informar uma observação. Essa é a minha mensagem.
Fecho parênteses na setup. E agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer o dois ponto e vírgula para ele fazer a rotação. Eu vou usar a função navigate, que faz a navegação entre os formulários. Vou escolher o meu formulário, que é Screen Message Alert, que é o tipo de transição que ele vai fazer. Um detalhe é que aqui, ó, no valor da observação, para a gente poder colocar ele no status cancelado, esse campo não pode estar vazio. Essa aqui foi a variável que a gente criou. Eu vou copiar ela, vou dar um Ctrl C. Vou lá no nosso tela de alerta. E dentro da minha caixa de texto que eu coloquei, no default que eu deixei em branco, eu vou colocar a variável. E vou marcar esse elemento aqui, nessa caixa de texto, do módulo que ele vai aceitar várias linhas. Vou aumentar um pouco o tamanho da minha fonte, vou pôr aqui 32. Vou colocar uma margem aqui, ó, superior de 200, para ele ficar um pouco mais centralizado. E o texto também eu vou usar centralizado. Ok? Agora sim. Então ele fez a avaliação aqui em branco, e aqui não pode estar preenchida. Ó, aqui deve estar preenchida, né? Não pode estar vazio. Então ele testou, o teste lógico dele foi o que? Ele testou se o valor do Dropbox lá, do status de pagamento é cancelado, e se aqui está vazio, né? Então se aqui for verdadeiro, está vazio, e aqui também for verdadeiro, ele vai executar a primeira etapa do meu teste lógico. E aí vocês viram que ele traz o que? Ele vai para uma outra tela, semelhante à que a gente estava usando, e a impressão que a gente tem é que ele abriu uma outra janela por cima, né? Então eu tenho aqui, ó, para cancelar a inscrição escrita errada, preciso informar uma observação. Eu tenho, aqui não funciona, nenhum dos botões, ele não consegue navegar a outro lugar, nem aqui. Então a opção que ele tem é fechar e ele volta para outra janela. Se eu colocar aqui um valor, ele vai passar, submeteu o formulário e voltou para a tela anterior. Então, para o cancelado, ele está funcionando. Então, qual que é a nossa próxima ação agora? É testar se quando eu for confirmar, ele vai avaliar o valor da inscrição. Então, voltando aqui na minha caixinha, no meu botão ali, né, de submeter, aqui eu vou no meu teste resultado do falso, do primeiro teste lógico, eu vou fazer outro teste lógico, né, que vai ser, ele vai testar se o valor aqui do status de pagamento, então vamos copiar já para evitar a digitação, esse cara aqui, ele vai verificar se está como confirmado. E como eu já tenho o end aqui, ó, eu vou colocar o segundo argumento do teste lógico. A gente pode ver que eu posso colocar vários testes lógicos. Eu vou verificar se esse campo que tem o nome DataCard Value 21, vou copiar ele, possui um valor. Então vamos vir, o valor dele, ponto text, que ele é do campo texto, é igual a 320. Ele tem que estar entre aspas porque ele vai ser um texto. Fecha o parênteses. O que ele vai fazer se essas duas condições não forem verdadeiras? Que na verdade ele não tem que ser igual, ele tem que ser diferente de 320. Então qualquer valor que eu digitar diferente de 320, ele vai me apresentar a mensagem. Se ele for confirmado e o valor for diferente de 320, ele apresenta a mensagem. Se não, ele salva o formulário. Então eu vou pegar o mesmo resultado que eu tive na condição anterior, desde setar a variável até a navegação da janela,
eu vou copiar de novo. Eu vou colocar aqui como meu resultado de verdadeiro desse segundo teste lógico. Vou colocar ponto e vírgula para fechar o meu condicional por resultado de falso. E vou colocar mais um parênteses aqui no final para fechar todo o meu if. Agora eu vou trocar a mensagem do segundo teste lógico. Vou dizer para ele o seguinte: favor revisar o valor da inscrição. Pode não ter sido informada ou está diferente do valor correspondente a esse curso. Vamos corrigir aqui em cima. Inscrição. Então, beleza, essa é a minha segunda mensagem. Vamos testar? Então eu vou colocar aqui, confirmado, e o valor de 321. Vou mandar salvar. Ele me abriu a janela. Favor revisar o valor da inscrição. Inscrição pode não ter sido informado ou está diferente do valor correspondente ao curso. Certo? Vamos corrigir. Salvar. Então vocês estão vendo aqui em cima passando os pontinhos, ele está processando a tela e voltou para a tela anterior. Legal? O que foi a vantagem que eu vi nessa experiência ou nesse método, né? Que a gente criou uma única janela para criar as nossas mensagens de alerta e eu posso usar uma variável para informar a mensagem que eu quero que seja apresentada. Então, toda vez que a gente setou aqui a nossa variável com a mensagem informada, eu posso fazer essa substituição dinamicamente. Legal? Espero que vai ser útil para vocês. É um prazer compartilhar mais esse vídeo. Até a próxima e um abraço.